Pode ser? Eu vou fazer a apresentação, então, do mini curso, dos palestrantes, né, para a gente dar início. Então, eu gostaria de agradecer, né, e dar as boas-vindas a todos, né, sejam todos muito bem-vindos. O evento, ele está sendo realizado em integração entre os programas de pós-graduação estrito sensu em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, Produção e Gestão Agroindustrial e o curso de Agronomia. Então, vamos aproveitar o momento para agradecer também ao comitê organizador, que é o professor doutor José Francisco dos Reis, professor doutor Eduardo Barreto Aguiar, o professor doutor Hugo dos Santos Brito, professor doutor Diego Guidolin, professora doutora Bianca Obes Correa e as discentes Pamela Gonçalves da Silva e Cíntia Lopes. Eu gostaria de reforçar com vocês que para que garantam, né, a participação nesse evento para poder receber o certificado de vocês. Então, a participação é de no mínimo 75%. Eu vou colocar o link lá nos comentários do Teams, o link da lista de presença para vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos dar início ao minicurso intitulado Reserva Legal, a importância econômica e ambiental da sua restauração em empresas rurais, com o professor doutor Ademir Kleber Morbeck de Oliveira, que ele é doutor na área de Ecologia e Recursos Naturais, do Programa de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial e Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, e também ministra aulas no cursos de Ciências Biológicas. E a doutora Silvia Rai Pereira, também doutora em Ecologia e Recursos Naturais, docente do curso de Agronomia, de Ciências Biológicas e do Programa de Produção e Gestão Agroindustrial. Fiquem à vontade, professores. A gente, tá bom? Para que vocês possam... Vai ser um sucesso. Ok, podemos? Então, vamos começar, cara. Professora Ademir compartilhando. Todo mundo com acesso aos slides? Sim. Sim. Sim, professor. Logo de cara eu vi que faltou colocar do MPA, que foi falha minha, cara. Então a gente vai falar sobre reserva legal, a importância econômica, ambiental e processos de recomposição. A última parte é da professora Silvia. Antes de a gente começar a falar de reserva legal, interessante é fazer uma breve definição de que estrutura tem uma reserva legal. A legislação fala que essa reserva é uma área localizada no interior de uma propriedade, ou posse rural, né? Excetuadas de preservação permanente, que tem uma pequena diferenciação. Necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e reabilitação dos processos ecológicos e a conservação da biodiversidade e o abrigo e proteção da fauna e flora nativas. Então, isso seria a reserva legal de acordo com o nosso Código Florestal, cara. A reserva legal, ela, então, vai ser uma parte da propriedade coberta por vegetação. Uma parte dessa vegetação é nativa e, normalmente, 20% da área tem que ser reserva legal aqui no nosso estado, no estado de Mato Grosso do Sul. Porém, dependendo da unidade da unidade federativa, a gente tem uma diferença nesse valor de área que a reserva legal pode cobrir. Isso significa o quê? Que se por acaso você tiver uma propriedade localizada na Amazônia Legal, ou seja, a Amazônia Legal que vai pegar aqueles estados do norte, né? Ou seja, por exemplo, Amazônia, Pará, Rondônia, Roraima, entre outros. A reserva legal ela é maior do que o 20%, podendo se situar, por exemplo, até 80%, se esse imóvel é situado em áreas de floresta. Então, se eu estiver no meio da floresta amazônica, 80% da área tem que ser reserva legal e só 20% pode ser utilizada de uma maneira agronômica ou agropecuária. Se por acaso esse imóvel estiver na Amazônia Legal, na região da Amazônia Legal, mas o imóvel for situado em áreas de cerrado, então 35% da propriedade tem que ser coberta pela reserva legal.
E se por acaso essa propriedade estiver em áreas dos Campos Gerais, como ocorre em Roraima, 20% seria a área da reserva legal. E no restante do país, ou nas demais regiões do país, 20% da propriedade tem que ser destinada à reserva legal. Entretanto, você também tem umas pequenas variações sobre qual que é o tamanho, qual que é o tipo de vegetação dessa reserva legal, né? Então, por exemplo, se você tiver uma pequena propriedade, que a gente não vai entrar especificamente na questão de terminologia, que é uma propriedade grande ou pequena, mas de uma maneira genérica, se você tiver uma pequena propriedade ou numa posse rural familiar, você pode computar como parte da reserva legal o plantio de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, para compensação ou manutenção dessa área de reserva legal. Então, pequenas propriedades rurais, você não vai encontrar, por exemplo, apenas uma área de vegetação nativa dos 20% aqui no nosso estado sendo considerada reserva legal. Você pode ter espécies de interesse, como, por exemplo, essas árvores frutíferas aqui citadas, né, fazendo parte dessa reserva legal. Por quê? Porque a reserva legal ela pode ter uma destinação relacionada à extração de recursos naturais dentro de determinados parâmetros. Um outro detalhe muito interessante que também a gente tem que prestar atenção em reserva legal é que, como a gente percebe atualmente, algumas propriedades elas não têm que ter obrigatoriamente uma área de reserva legal. Por quê? Porque essas áreas, elas são derivadas, por exemplo, de uma propriedade maior que foi dividida por herança entre os filhos, né, entre os descendentes daquele proprietário original. E aí, o que você tem? Você tinha originalmente uma área de reserva, e essa reserva, ela ficou dentro de uma das propriedades, dentro de uma das subpropriedades. E aí, é muito caro para os outros proprietários que receberam uma herança, reconstituir essa reserva legal. Então, você pode formar o que a gente chama de condomínios, né? Ou seja, você tem vários proprietários, e esses vários proprietários vão se unir para manter uma única reserva legal. Isso é muito mais prático do que você efetuar recomposição em cada parcela de cada herdeiro. E além do mais, né, áreas grandes de reserva legal, ou uma reserva legal única, elas são muito mais interessantes em termos ambientais do que pequenas reservas, porque quanto menor a área, maior o efeito de borda, e quanto maior esse efeito de borda, menor o valor ambiental daquele determinado local. O que significa esse efeito de borda para quem nunca escutou falar? Significa que as bordas de uma área de vegetação de reserva legal, elas têm condições ambientais nessa área aqui que são diferentes das condições ambientais que existem mais, né, na área mais central. Então, essa área mais central é uma área que mantém as condições ambientais mais preservadas. E essa aqui é uma zona de transição. Mas como é uma área grande, você tem uma grande área aqui que mantém as condições ambientais adequadas para as espécies. Quando você fragmenta essa área aqui em várias, como nesse exemplo aqui, você tem o que a gente chama de efeito de borda. Então, o efeito de borda não é só mais aqui, nesse entorno. É nesse entorno e mais nessa outra parte. Isso faz com que determinadas espécies mais exigentes acabem desaparecendo. Então, essa é a vantagem desses condomínios, ou de você ter grandes áreas de reserva legal, evitar o efeito de borda e manter uma maior quantidade de espécies nativas no seu ambiente natural. Como eu tinha mencionado no início, uma das coisas que as pessoas confundem bastante sobre reserva legal é em relação às chamadas áreas de preservação permanente, as APPs, né? Então, você tem uma área de reserva legal, essa reserva legal ela tem uma determinada destinação além da preservação ambiental, e você tem as áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente, elas estão relacionadas, por exemplo, aos cursos hídricos. Ou seja, os córregos, os rios, as nascentes, têm uma vegetação que é considerada de preservação permanente, que ela não pode ser cortada, não pode ser retirada, porque ela vai proteger a qualidade e a quantidade dessa água. É claro que também existe uma ação que a gente poderia passar toda
esse mini curso falando, né, que é relacionada a quanto de área de preservação permanente, mais área de reserva legal você pode ter numa propriedade. Então, tem uma legislação, né, que ela fala que se você tem uma propriedade que X% é de reserva legal mais X% de APP, você pode ter uma diminuição de áreas de vegetação nativa, porque você está extrapolando. Mas isso é um outro assunto. Então, qual que é a principal diferença entre essas áreas de preservação permanente, as APPs, e as reservas legais? As APPs, elas são teoricamente intocáveis, ou seja, só é possível o manejo para fins de preservação, reflorestamento, estudos e levantamento dos recursos naturais das espécies nativas. Como exemplo, as matas ciliares ou as áreas de nascentes. Na reserva legal, já pode ocorrer a exploração econômica de forma sustentável e ecologicamente correta. Ou seja, na reserva legal, você pode então desenvolver atividades econômicas, desde que isso não signifique que você leve à destruição ou desaparecimento daqueles recursos naturais. Então, essa é a grande diferença entre você ter uma APP e uma RL. Na RL, você pode gerenciar aqueles recursos de diversas maneiras. E na APP, não. Na APP, ela tem uma função bem específica, proteger um recurso, então você não pode mexer. E é claro que se você, então, pode ter uma exploração econômica nessa reserva legal, ela acaba se tornando mais um fator para você retirar ou ter algum ganho econômico na sua propriedade. Então, as reservas legais, elas não seriam um entrave à produção, elas seriam uma maneira de você produzir algo mais de uma maneira diferente na sua propriedade e protegendo a natureza, né? Ou protegendo os recursos naturais, cara. Então, se a gente imaginar uma situação, então você tem o quê? Então, você tem as áreas, por exemplo, de pecuária, de pastagens, né? Aí você tem as áreas de preservação permanente, as áreas de preservação permanente apenas de uso indireto para proteger esse recurso hídrico. Você também pode ter as áreas de agricultura, que tem que ser fora da APP. E você pode, então, ter as atividades que vão gerar lucro para a sua propriedade relacionadas, por exemplo, à reserva legal, que você pode fazer isso através de um manejo. Então, um exemplo clássico, né, que você pode utilizar essas áreas de reserva legal é para a apicultura. Não só a reserva legal, como também a APP, você pode utilizar para a criação de abelhas e, consequentemente, extração de néctar, mais recursos, como a professora Loti bem sabe, já que ela trabalha com apicultura, né? Então, numa propriedade, se você tem cursos hídricos, obrigatoriamente, ou recursos hídricos, fluindo, como córregos e riachos, obrigatoriamente você vai ter uma APP. Mas também você tem que ter, dependendo do tamanho da sua propriedade, né, das características dela e de como ela foi montada, você vai ter que ter uma área de reserva legal. E, além disso, você vai ter as áreas de agricultura, as áreas de pecuária, as áreas de piscicultura, todas sempre visando uma determinada, aumentar a rentabilidade, aumentar os ganhos dessa propriedade. É claro que quando a gente fala de apicultura, ou de piscicultura, ou de coleta de frutos, sementes ou madeira das áreas de reserva legal, isso envolve também conhecimento de como essas atividades devem ser desenvolvidas, pessoas especializadas ou pessoas capacitadas para fazer isso, e o que torna, às vezes, né, essa questão da utilização da área da reserva legal um pouco mais complexa, porque é muito mais fácil você trabalhar com área de pecuária ou área de agricultura, porque você tem uma grande área, você tem uma maior lucratividade, do que você trabalhar especificamente com essas áreas menores de reserva legal. Então, muitas vezes, né, nessas minhas viagens para campo, eu vejo que as reservas legais elas acabam sendo mais bem aproveitadas ou mais manejadas por proprietários de fazendas de menor porte, né, cara? Porque as fazendas de maior porte acabam não utilizando esses recursos da maneira que eles poderiam ser utilizados.
Então, em cima dessa questão da reserva legal, o que a gente percebe é que, apesar da lei ela exigia a presença da reserva legal, de você ter que fazer o seu cadastro, seu CAR, e você tem que indicar ou delimitar essa reserva legal, muitos proprietários ainda consideram essa área de reserva legal um prejuízo. Por quê? Porque eles consideram que essa área de vegetação, esses 20%, poderiam ser melhor utilizados se fosse pasto ou se fosse uma área agrícola, né, cara? E essa questão, ela vem de uma visão bastante antiquada, né, de que essa área verde, ela não pode gerar recursos. Então, a primeira coisa que a gente tem que sempre perceber em relação à reserva legal é um recurso que tem que ser utilizado, porque a lei permite isso. Então, além dessas questões, né, essas áreas de reserva legal, além de poderem ser utilizadas, economicamente falando, né, elas vão abrigar uma parte da flora e fauna nativa da região. E essa flora e essa fauna nativas da região, em primeiro lugar, elas são um banco de germoplasma natural, ou seja, elas apresentam informações que são muito importantes para o uso imediato ou para o uso futuro. Por quê? Porque o que a gente percebe atualmente, né, que a agricultura vem enfrentando os novos desafios, tanto a agricultura como a pecuária, vem enfrentando novos desafios em relação a essas constantes mudanças ambientais, mudanças climáticas que a gente vê com tanta frequência na mídia ou ao vivo, né, cara? Então, antes de mais nada, essa flora e essa fauna que existe na reserva legal, elas podem ter informações muito importantes para você fazer melhoramento genético das espécies que a gente usa comercialmente. E quando a gente fala que o mundo está mudando, e por isso que é importante você ter esse banco de germoplasma nas reservas legais, basta ver essa imagem, né, que eu busquei na internet, da Dinamarca, em julho de 2017. E a mesma região em julho de 2018. A Dinamarca, como vocês sabem, é um pequeno país europeu, né, bem pequitinho, ali do lado da Alemanha. E a Dinamarca, em 2018, em grandes regiões da Dinamarca, ela sofreu uma seca que nunca tinha sofrido antes. Então, quando você olha a imagem de 2017 ou antes de 2017, você vê uma grande área, em sua maior parte, verde. A de 2018, com exceção de algumas áreas irrigadas, mostram basicamente que a região toda secou. Por que a região secou? Porque faltou chuva. Faltou chuva porque o ambiente está mais inconstante. O clima está mudando. Então, como o clima está mudando, regiões que tinham mais precipitação têm menos. Algumas regiões que não tinham, de repente, até pode ter uma precipitação um pouco maior. Mas como que você vai, de repente, buscar um melhoramento genético para essas espécies que, de repente, não estão tão adaptadas para esses novos períodos de seca, se o banco de germoplasma que deveria existir nessas áreas de vegetação nativa já não existem mais? Então, um dos motivos que a gente tem que se preocupar com as reservas legais é que o mundo está se alterando, as condições ambientais estão alterando, as regiões estão sofrendo com eventos climáticos que não são comuns ou não eram mais esperados. Isso a gente pode perceber, né, só para complementar essa questão, nessa imagem de 2014 das regiões e de como as temperaturas elas estão se comportando. Então, as temperaturas que estão próximo à média, né, cara, são essas áreas mais brancas. Quando você tem temperaturas um pouco ou muito abaixo da média, ou seja, mais frio, você tem essas regiões mais azuladas que a gente encontra em alguns pontos específicos. Mas o que a gente percebe que no planeta a gente está tendo temperaturas um pouco ou muito acima da média na maior parte do globo terrestre, seja em regiões terrestres ou seja em regiões oceânicas. Então, como a gente está tendo essas alterações de
clima, ou seja, algumas regiões esfriam, mas a maior parte das regiões estão esquentando, e quando essas temperaturas maiores acontecem nos oceanos, a gente acaba alterando o clima do planeta como um todo. E essa alteração do clima no planeta como um todo, ela basicamente altera o que a gente estava olhando naquela imagem da Dinamarca. Altera, por exemplo, a pluviosidade. E as reservas legais entram nessa questão. Elas são um banco de informações que, de repente, pode ajudar você a ter novas espécies mais resistentes. Então, essas áreas de reserva legal, elas trazem vários, tanto ambientais como econômicos, à propriedade, de uma maneira bem simplista. O primeiro é a conservação do solo, dos recursos hídricos e da biodiversidade. Ou seja, uma reserva legal, ela tem essa função, ela vai conservar o solo, vai manter a qualidade do solo, vai manter a qualidade da água e vai manter a diversidade de espécies. 2, vai ter um provimento de inimigos naturais para o controle de pragas e doenças em função da sua alta diversidade de plantas e animais. Então, muitos dos inimigos que a gente encontra no ambiente natural que podem combater ou podem diminuir as pragas agrícolas vêm das reservas legais, ou seja, vêm das áreas de vegetação nativa. Então, essas áreas de vegetação nativa, elas podem diminuir a quantidade de pragas agrícolas, ou seja, de doenças. E toda vez que você retira essas áreas de reserva legal, você faz com que determinados organismos eles percam a sua área, o seu nicho, e, consequentemente, eles podem se transformar em pouco tempo em novas pragas agrícolas. Eles fornecem também abrigo e alimento para animais que polinizam e espalham suas sementes de espécies nativas. Não só animais, insetos, que são muito importantes justamente porque eles fazem a polinização. E como a gente bem sabe, uma parte do alimento que a gente consome vem desses organismos polinizadores. Essas áreas também servem para a proteção do solo contra a erosão e a perda de nutrientes. Então, se você tem áreas de vegetação, você não vai ter essa erosão, você não vai ter assoreamento, você não vai ter perda desse recurso hídrico. É claro que isso melhora a qualidade ambiental da propriedade, porque áreas com vegetação você tem uma menor oscilação de temperatura, e essa menor oscilação de temperatura significa que essa propriedade ela mantém suas condições ambientais mais constantes. E é claro que, de uma maneira mais geral, né, elas contribuem para a preservação do ambiente, para gerações futuras e para a conservação desses recursos naturais, né? E é claro que quando a gente fala, só voltando um slide aqui, quando fala, por exemplo, dessa questão de polinização, basta lembrar do problema que a gente está tendo com as abelhas, né, cara? Então, num trabalho de 2018, né, da Secretaria de Agricultura, feito em vários estados do Brasil, se encontrou que centenas de milhões de abelhas morreram desde 2018. A maior parte delas no Rio Grande do Sul e em menor quantidade em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E por que isso está acontecendo? Basicamente, claro, tem uma série de fatores. Mas um dos fatores é basicamente a diminuição dessas áreas de vegetação nativa. A diminuição das áreas de vegetação nativa faz com que esses insetos fiquem mais sensíveis aos produtos químicos utilizados, agrotóxicos utilizados nas áreas agrícolas, às doenças, às mudanças climáticas e, consequentemente, você perde essas abelhas. E perdendo esses grandes polinizadores, a gente ameaça a própria atividade agronômica. Por quê? A gente tem uma série de plantas de cultivo que a gente consome que são polinizadas totalmente ou em grande parte por essas abelhas, como, por exemplo, a abóbora, a melancia, melão, ou goiaba, ou pepino, ou abacate, ou pêssego. Então, a gente tem uma série de espécies que dependem dos insetos, dos animais polinizadores. E essas reservas legais, essas áreas de vegetação, elas são importantes porque são um refúgio, são uma proteção e são um local que esses animais são encontrados. E quando a gente está diminuindo cada vez mais essas áreas, mais a gente ameaça os polinizadores e mais a gente ameaça determinadas culturas agrícolas. E já estamos terminando o nosso tempo. E essa perda da reserva legal, ela também ameaça
o próprio abastecimento de água e sobrevivência da espécie. Esse exemplo aqui do Rio Bento Gomes, em Poconé, Mato Grosso, foi agora, em 2020. Esse aqui é o Rio Poconé. O Rio Poconé secou. Essa aqui é a estação de captação, quer dizer, o ponto de captação de água. O ponto de captação de água já não consegue captar mais nada. E esse foi um canal que foi construído alguns anos atrás para uma emergência como essa. Então agora estão com bombas, mas a água praticamente desapareceu. E por que a água desapareceu no Rio Poconé? Já desapareceu outras vezes? Jamais. As áreas de reserva legal, as áreas de nascente, a vegetação, ela está simplesmente sendo retirada muito mais rapidamente do que poderia ser. E a consequência, chove menos, diminui a quantidade de água, e aí a consequência disso, a gente está vendo aqui no Pantanal. Então, os incêndios no Pantanal, eles são resultados do quê? Basicamente, do Rio Paraguai, que não inundou a planície pantaneira. Por que o Rio Paraguai não inundou a planície pantaneira? Por que ele está com esse nível tão baixo? Exatamente porque a vegetação do norte, aonde tem as cabeceiras dos rios que abastecem o Rio Paraguai, como o Rio Bento Gomes, foram desmatadas. Você não respeitou a reserva legal. Então, se o Pantanal não encheu, o Pantanal queimou. E se o Pantanal queimou, é simplesmente resultado dessa falta de conscientização da preservação da reserva legal. E aqui, desculpem. E para terminar, já que está dando minha meia hora, isso aqui é um outro exemplo que a gente sempre comenta sobre o problema de você não manter a reserva legal, não manter essa vegetação e como isso degrada o ambiente, que é a região de Gilboés, no Piauí, né, cara? Então, na região de Gilboés, no Piauí, a gente tem um processo de desertificação que já atingiu mais ou menos 8 mil quilômetros quadrados, ou seja, 5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Então, esses municípios do Piauí, eles têm esse tipo de situação. É um processo resultante da falta das reservas legais, da falta de conscientização, e quando você retira a vegetação numa velocidade muito rápida, essa retirada de vegetação e a não preservação desse recurso leva a um desequilíbrio ambiental, e esse desequilíbrio ambiental resulta nesse tipo de situação. E como esse tipo de situação aqui de Gilboés, a gente tem outros exemplos aqui no Brasil. Então, essa reserva legal, ela tem uma série de significados. Esses significados envolvem, basicamente, você manter a produtividade do ambiente, você manter a água em quantidade e qualidade, e sem isso, a gente tem um grande prejuízo ambiental. Só deixa eu passar mais uma... E para finalizar, né, cara? Então, quando você tem essa reserva legal, você pode ter uma série de recursos advindo delas, como, por exemplo, a coleta e comercialização das sementes, a extração de material para artesanato, a produção de mel e derivados, a criação das abelhas para produzir mel e derivados, o aproveitamento alimentar desses frutos, ou a criação de animais silvestres, dentro do que o IBAMA preconiza, né, cara? A produção de mudas, a retirada sustentável de madeira, ou seja, você tem uma série de fatores ambientais que você pode visualizar na sua reserva legal, que vão trazer benefícios econômicos para a propriedade. Mas para isso você tem que ter uma visão, e essa visão tem que encarar a reserva legal não como entrave à produção, e simplesmente como um adendo financeiro àquela propriedade. Ou seja, você tem que ver a reserva como uma fonte de renda, e essa fonte de renda, ela tem que ser bem tratada, caso contrário a gente vai ver com cada vez mais frequência o Rio Bento Gomes seco, o Pantanal queimando e os problemas ambientais cada vez mais agravados. É isso. É isso, gente. A minha parte é essa. Meia hora. Agora Nossa, obrigada, professor. Excelente a sua palestra, o seu curso. Vamos deixar as perguntas para o final, pessoal, porque assim a professora Silvia entra e depois as perguntas vocês preferem já fazer. Os palestrantes, os ministrantes é que decidem. Entramos com as perguntas, deixamos para o final. Acho que podia deixar tudo para o final. Tá. Então, a professora Silvia, fique à vontade, tá? Vamos lá.
Eu vou me estender um pouquinho mais com o professor Ademir, que o nosso combinado era de 45 minutos, então eu fiz um pouquinho maior. E estou até agradecendo só que eu ele pulei me ceder 15 minutos aí, que eu tô com medo de falar demais, tá? Não, fica tranquila, que se o professor Valdemir entrar, a gente pede para ele aguardar um pouquinho. Fica tranquila. Tá, joia. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Então, a parte que me coube, né, nesse mini curso, era justamente falar o contrário, o processo reverso do que o professor Ademir falou, né? Ele falou a importância e as consequências quando a gente tem uma retirada dessa vegetação que constitui a reserva legal. O meu papel aqui é nós tentarmos refletir sobre como restaurar as áreas de reserva legal, né? A partir da promulgação do novo Código Florestal, todo mundo que fez a realização do CAR dentro da propriedade rural é obrigado, né, é detectado passivo ambiental e a gente tem que restaurar essas áreas caso haja passivo em relação tanto à área de preservação permanente como à área de reserva legal. E a grande questão fica, como fazer esse processo, como restaurar essas áreas, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria que você tivesse em mente é que o processo de restauração ecológica, ele é como se fosse uma consulta médica, tá? Então, quando nós vamos ao médico, nós precisamos fazer os exames para o médico detectar a situação, né, da nossa saúde, fazer a prescrição de um tratamento e depois ele faz um acompanhamento. A gente tem uma consulta de retorno, vê o que evoluiu, o que não evoluiu e se precisa fazer alguma intervenção adicional. Então, nesse sentido, a restauração ecológica, né, a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico ambiental para decidir qual que é a melhor técnica, o melhor método de restauração dessa área e fazer um monitoramento posterior. Então, a preocupação dos meus alunos quando vinham falar comigo, professor, mas como que faz? A primeira resposta que eu tenho para dar é que não existe uma receita pronta. Não existe uma receita de bolo, cada área vai ter uma situação. E como que a gente determina a técnica, então? Através de um bom diagnóstico. Tá? O que eu devo levar em consideração nesse diagnóstico? O histórico e tipo de degradação que a área sofreu, se a gente tem presença de sementes e regenerantes das espécies nativas que ocupavam inicialmente aquela área de reserva legal, a proximidade a outros fragmentos florestais, se existe na área... Oi? Professora, a sua apresentação, ela não está compartilhada. Acho que... Então, pera lá. Vamos lá. Ainda bem que você me falou. A gente vê tua tela, mas a gente não vê a tua apresentação do PowerPoint. E agora? Você vai lá no... O que eu tô fazendo de errado aqui? Você vai lá, tira aquele... Tá vendo isso? Vai e volta de novo. Apareceu agora? Agora sim. Sim. Tá. Aí, beleza. Me desculpem, tá? Imagina. Então, voltando, no nosso diagnóstico, a gente tem que sujar o pé de terra e olhar qual que é a situação de cada área a ser restaurada. Então, qual que é o histórico de degradação da área? Ela foi ocupada por pastagem, ela foi ocupada por produção agrícola, ou qual outro tipo ou se foi uma área de mineração, a gente tem que ter essas informações. Existem na área a presença de sementes, de mudas das espécies nativas regenerando ali. Essa área que eu tenho que restaurar, ela é próxima a fragmentos florestais? Porque isso joga a nosso favor. Quanto mais próximo de outros fragmentos florestais, mais eu tenho uma ajuda natural do ambiente a se regenerar. Ocorre fogo nessa área? Quais são os parâmetros físico-químicos do solo? Eu tive degradação de solo já? Há presença de gramíneas exóticas, principalmente, quando são áreas de pastagem. Há presença de herbívoros. Eu já isolei, de fato, a minha área
de bovinos, de caprinos, tá? Com base nessas informações que a gente faz quando faz o diagnóstico a campo, a gente vai ter subsídios para escolher a melhor técnica de restauração daquela área, tá? Então, pode ser que mesmo dentro de uma mesma propriedade, ou até mesmo numa escala maior, dentro de uma bacia ou microbacia, eu utilize mais de uma técnica. Se eu tenho aquela presença de regenerantes, proximidade de fragmento florestal, eu posso fazer só o isolamento da área e ver se ela é capaz de se autorregenerar. Em áreas que eu já tive, por exemplo, utilização do topsoil, né, ou às vezes eu preciso fazer recuperação do solo antes de inserir essas espécies nativas. Em áreas que eu também tenho uma capacidade de regeneração natural, eu posso fazer o enriquecimento ou a condução da regeneração natural. Ou em áreas que já foram mais intensamente degradadas, eu posso ter que fazer ou a implantação de mudas ou a semeadura direta com as espécies que ocupavam a área anteriormente. É óbvio que a escolha de cada uma dessas técnicas, a gente vai ter diferente investimento financeiro, tá? E como escolher a técnica, né? Com base naquele diagnóstico, já existem, assim como a gente tem chaves de identificação de plantas, nós temos chaves de identificação, chaves de tomada de decisão sobre o método de restauração. Então, com todos aqueles dados que eu coletei da área a ser restaurada, eu tenho como entrar numa chave de decisão e escolher a melhor técnica, tá? Mas eu escolhendo a melhor técnica, eu já posso colocar todo mundo a campo e iniciar o meu projeto de restauração? Não. O primeiro passo que nós temos que fazer é, antes de qualquer coisa, o isolamento das áreas daqueles fatores que levaram à sua degradação, tá? Então, se o meu fator de degradação foi fogo, eu preciso fazer aceros em volta, eu preciso tomar todas as atitudes para que a área na qual eu vou intervir não tenha a presença de fogo. Se o meu fator de degradação é gado, eu preciso isolar. Normalmente isso é bastante simples, é só o cercamento da área. Mas a gente tem outros fatores de degradação, como cultivos agrícolas, que são relacionados a derivas de herbicidas, áreas enxurradas. Essa foto aqui, eu estava fazendo uma consultoria, estava constatando a melhor técnica para ser utilizada na área que seria restaurada, e a hora que eu olhei para a propriedade vizinha, eu tinha essa situação aqui. Eles tentaram fazer a contenção, né, para limitar a descarga de enxurradas, e isso aqui se rompeu, tá? Então não adiantava nada eu fazer a melhor técnica possível, utilizar a melhor técnica possível na área que eu pretendia restaurar, se toda essa quantidade de solo chegaria até a minha área, tá? Outra coisa muito importante é que às vezes nós temos a regeneração natural ou dentro mesmo de reservas que ainda estão degradadas, mas ainda tem algum nível de estabelecimento de espécies arbóreas, e as pessoas gostam de manter organizadas e limpas, né? Então ficam fazendo roçada no subbosque, tirando aqueles indivíduos que estão regenerando no subbosque. Então isso é um dos fatores de degradação que precisa ser eliminado antes de implementar a técnica de restauração, tá? E falando propriamente das técnicas, né? Eu tenho aqui uma imagem. Essa aqui é uma área ali na APA do Guariroba, que a gente fez o diagnóstico, e depois eu montei meu experimento de pós-doutorado ali. A situação dessa aqui, se eu fosse fazer o diagnóstico, eu tenho gramíneas invasoras, solo exposto, e nem a gramínea está indo muito bem aqui, tá? Desculpa, gramíneas exóticas, né, que era uma braquiária. Nem a gramínea estava um solo super arenoso, eu não tinha fragmentos próximos, eu não tinha muitos indivíduos regenerantes aqui. Agora, esse aqui é uma propriedade em Ribas do Rio Pardo, onde a gente tinha plantio de eucalipto. Depois da colheita do eucalipto, eu tinha essa situação aqui, com vários indivíduos de cerrado regenerando embaixo do plantio de eucalipto, tá? Então, nessa situação aqui, a gente encontra o que a gente chama lá na ecologia, trazendo um conceito da ecologia, que é a resiliência. O que é a resiliência, tá? É a habilidade de um ecossistema natural em, após um distúrbio, após uma perturbação, retornar às condições anteriores sem a intervenção humana.
Se a gente pensar nessa foto aqui do João Bobo, o João Bobo, se você der um soco nele, ele rapidamente retorna à condição original. Fazendo essa analogia para uma área degradada, se ela volta rapidamente, ela tem alta resiliência. Tá? E quando a gente tem resiliência numa área que você está tentando restaurar, a gente encontra o processo de regeneração natural, que o ambiente, por ser resiliente, ele sozinho começa a retornar, começa a dar sinais de que ele pode retornar à condição original, sem muita intervenção. Tá? O que é a capacidade de regeneração de uma área? Ela vai depender se eu ainda tenho o banco de sementes das espécies nativas que ocorriam anteriormente, se eu tenho dispersão de sementes de áreas, né, remanescentes próximos, então os animais que habitam esses fragmentos, eles são capazes de permear a matriz que eu tive a degradação e trazer sementes das espécies nativas para esses locais em restauração. Se eu tenho rebrota, né, os regenerantes, ou rebrota, o cerrado ele tem várias espécies com alta capacidade de rebrota. E se eu não tive um distúrbio de muita intensidade e duração longa, tá? Aqui é só demonstrando a capacidade de rebrota de algumas espécies de cerrado. Quando eu tenho, então, eu detectei, eu fui fazer meu diagnóstico, vi que o ambiente tem bastante resiliência e, portanto, ele tem capacidade de se regenerar naturalmente, eu posso utilizar uma técnica que nós chamamos de condução da regeneração natural. Na condução da regeneração natural, o que acontece? É qualquer intervenção que eu faça que eu desfavoreça as espécies que eu quero retirar do sistema, né? Aqui eu usei como exemplo as gramíneas africanas utilizadas para pastagem, tá? E favoreço as espécies que eu quero manter. Então, como que a gente pode fazer isso? Através do coroamento dos regenerantes, né? Para que eu dê condições que eles consigam se desenvolver mais rapidamente e sobrepor, no nosso exemplo aqui, as gramíneas que estavam ali. Uma outra forma que a gente pode fazer é adubar os regenerantes, dar condições que eles cresçam mais rapidamente, sobreponham essas gramíneas que estão competindo com eles. Tá? Então, a gente sai de uma situação ali para essa aqui, que você vai... Eu vejo que tem regenerantes e que eles estão em intensa competição com as espécies que eu quero retirar do sistema, a gente vai coroando ou adubando e fazendo a eliminação do que eu não desejo que fique no sistema. Tá? Outra situação aqui em condição da regeneração natural. Ela dá certo, né? Utilizar a regeneração natural a nosso favor dá certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Que era uma área no Espírito Santo, em 75, completamente desmatada, tá? E após a condução da regeneração natural, eu tenho aqui a imagem aérea de 2017 para 2018, com a área completamente fechada novamente de vegetação nativa. Outro exemplo aqui, também no Espírito Santo, a floresta regenerada você não consegue, a menos que você faça um levantamento botânico e de fitossociologia, você não consegue distinguir a olho nu qual que era a floresta matriz e qual que é a área regenerada. Tá? Aqui no Guariroba, que é a bacia, que é a microbacia, responsável por grande parte do abastecimento público de água de Campo Grande. Essa propriedade aqui, em outubro de 2014, como ela estava, detectou-se que havia possibilidade de conduzir a regeneração natural aqui, houve o controle das gramíneas de um ano para outro, um ano seguinte a gente já tinha a regeneração aparente aqui, na mesma área. Tá? O Parque Estadual do Prosa é outro exemplo, não sei se vocês conhecem, ali no Parque de Campo Grande certamente conhece. Aquela área ali, ela era uma propriedade rural, que foi isolada, fechada para se transformar numa área de proteção dentro da cidade, e hoje a gente passa lá, a gente acha que aquilo ali é floresta original, mas não é. Ela é resultado da regeneração natural dentro da propriedade que foi isolada. Tá? Agora, nem sempre só a regeneração natural, só conduzir a regeneração natural é suficiente, tá? Nesses casos, como eu procedo? Então, às vezes eu tenho ali a vegetação remanescente, eu tenho dispersores de sementes que conseguem trazer até a área em restauração, propagos, eles conseguem se estabelecer, mas eu permaneço com algumas manchas na área a ser restaurada. O que são essas manchas? Áreas onde a vegetação nativa não conseguiu chegar,
pela dispersão natural, né? Nesses casos, o que a gente faz? A gente faz o adensamento. O que é o adensamento? Ou utilizando o plantio de mudas ou a semeadura de espécies iniciais de sucessão. Quem é da agronomia fez a disciplina de professora Denise, que dá, professora Denise, me lembra? Silvicultura. Vocês aprendem a distinção das espécies nativas entre as espécies iniciais de sucessão ecológica, né, que são aquelas que têm alto crescimento, que são dependentes de luz, para aquelas espécies que são clímax na sucessão, que elas vão se estabelecer após a morte dessas primeiras. Elas têm um crescimento mais lento, elas são tolerantes às sombras, mas são todas importantes para você manter a dinâmica da vegetação nativa. Então, nesse caso aqui, eu não consegui que as espécies nativas cheguem através da regeneração natural. Eu adenso, ou com semeadura direta, ou com plantio de mudas das espécies iniciais de sucessão, para que eu feche aquela área. A partir do momento que eu fecho, essas que estão se estabelecendo aqui têm condições de migrar para essa área aqui. Tá? Um outro caso que pode acontecer é quando, pela regeneração natural, a gente percebe que só tem o estabelecimento daquelas espécies iniciais de sucessão. Aquelas que são tolerantes à sombra, que toleram solo mais degradado, porque elas precisam de uma quantificação de nutrientes menor, que toleram um déficit hídrico maior. Então, nesses casos em que eu só tenho, né, eu só detecto o estabelecimento das espécies iniciais de sucessão, a gente tem que fazer o plantio ou a semeadura daquelas espécies climáticas, né? Aquelas espécies que naturalmente veriam depois e que não conseguiram se estabelecer. Esse processo é o que a gente chama de enriquecimento. A gente reintroduz as espécies das categorias ecológicas que não se estabeleceram naturalmente para garantir a dinâmica dessa vegetação. Porque o processo de restauração, ele é conduzido ao longo de anos, tá? Quando a gente vai fazer uma supressão vegetal, você faz em poucos dias. Mas o retorno a uma situação muito próxima da original, a gente vai conseguir apenas após anos de intervenção, tá? No enriquecimento, a gente faz o plantio, um plantio espaçado, então, de espécies não pioneiras, que não são aquelas iniciais da sucessão ecológica, e a gente vai fazendo o enriquecimento da área em restauração. Nesses casos é importante, há uma indicação da utilização de espécies atrativas de fauna, então espécies que tenham frutos que sejam consumidos pela fauna, porque a fauna existente naqueles fragmentos que eu falei, que a gente olhar no nosso diagnóstico, né, se existem fragmentos próximos, elas começam a permear a minha área de restauração e fazer o trabalho de dispersão de sementes. Então a intenção é que eu faça uma intervenção inicial, mas que eu consiga fechar as teias existentes, né, as cadeias tróficas, e esses animais continuem semeando a área para a gente. Tá? Agora, a gente saiu, né, da condição da regeneração natural de uma área, uma situação assim, e eu vou inverter, né, a situação para aquele primeiro caso que eu trouxe aqui. Nesse caso, que eu não tenho regeneração, eu não tenho banco de sementes, eu tenho um solo degradado, eu não tenho fragmentos florestais próximos que sejam fonte de propágulos para minha área ser restaurada, eu já tenho que pensar em outras formas de restaurar esse ambiente. Então, eu saio de uma restauração passiva, né, onde eu só auxilio a regeneração natural do ambiente, para a restauração ativa, tá? Então, eu vou reintroduzir as espécies que ali existiam. E daí a gente tem, entre outras técnicas, as principais e mais conhecidas são o plantio de mudas e a semeadura direta. Só que, nesse caso, até então, se eu estava conduzindo a regeneração natural, eu não tinha que ter a preocupação de que espécies reintroduzir, certo? Porque eram as espécies que já ocorriam naquela região. Quando a gente passa para a restauração ativa, a primeira preocupação que a gente começa a ter é: quais são as espécies que eu tenho que colocar? Se você quer ter sucesso, você tem que fazer a escolha correta das espécies. Aqui eu trouxe 6 exemplos,
tá? De ambientes, todos são ambientes de cerrado, dentro daquela APA do Guariroba, aquela área de proteção da bacia do Guariroba que eu falei para vocês. Então, eu tenho áreas de campo úmido, áreas de vereda, áreas de mata de galeria inundável, áreas de mata ciliar, cerrado denso, cerradão, e se a gente procurar o plano de manejo, ainda tem outras fitofisionomias que foram encontradas lá, tá? E dentro dessas fitofisionomias, a gente tem uma distinção de espécies que ocorrem. Por exemplo, se eu plantar numa área de campo úmido uma espécie característica de cerradão, que é de uma área mais alta, drenada e seca, eu provavelmente não vou ter sucesso no estabelecimento dessas espécies. Ao lado que, se eu utilizar a espécie característica de vereda e colocar numa área de cerrado senso estricto, elas também vão ter pouca probabilidade de se estabelecer nessa área. Então, a primeira preocupação que a gente deve ter é quais espécies eu vou reintroduzir, tá? E aqui a gente tem uma lista de, além de escolher, né, assim, aquela de tudo que tinha ali, eu ainda tenho que pensar que eu estou reintroduzindo espécies numa área que já foi degradada. Então, as condições do clima, do solo, não são as mesmas que elas encontram numa área preservada. Então, algumas dicas são: primeiro, que é o que a gente estava falando anteriormente, quais eram as espécies que ocorriam naquela área que eu quero restaurar, tá? Depois, incluir no meu projeto de restauração o maior número possível de espécies, tá? Porque a gente, vários estudos demonstram que quanto maior o número inicial de espécies que você insere, maior a probabilidade de sucesso, tá? Ainda, utilizar combinações de plantas nativas de crescimento rápido com aquelas que crescem mais lentamente. Porque na sucessão dentro de um ambiente natural, a partir do momento que essas que se estabelecem primeiro têm um ciclo de vida mais curto, entram em senescência, e é natural que isso ocorra, nós temos que ter aquelas outras espécies que são adaptadas a essas novas condições e que vão substituir as primeiras, tá? Ainda, a gente deve selecionar espécies que são capazes de colonizar essas áreas degradadas. Então, olhar próximo quais são as espécies que são nativas e que a gente está vendo que conseguem se estabelecer ali é uma boa dica, porque elas vão encontrar condições, né, muitas vezes de solo descoberto, com pouca matéria orgânica, e serão expostas a altas temperaturas, muito diferente do que elas estariam se elas estivessem numa situação de floresta preservada, tá? Ainda, nós devemos selecionar espécies nativas que sejam capazes de competir com as espécies invasoras. Aqui a gente tem uma área, além da produção agrícola, né? Nós temos a área de pastagem, em que muitas espécies são incapazes de competir com braquiária e pânico, né? Então, já existem diversos trabalhos, e a gente até relaciona a capacidade de competição com o tamanho da semente da espécie que eu reintroduzo, e a gente tem que usar essas informações a favor para escolher aquelas primeiras espécies que eu vou reintroduzir, tá? Sétima dica porque, como eu falei anteriormente, nós temos diferentes fitofisionomias de cerrado. Então, a gente tem desde formações florestais fechadas até áreas de fitofisionomias mais abertas, em que a gente tem um componente arbustivo e herbáceo com árvores esparsas. Então, nessas áreas que eu detecto que anteriormente eram cerrado, campo limpo, campo sujo, eu tenho que incluir espécies arbustivas e herbáceas nessas espécies que eu vou reintroduzir, tá? E a última seria considerar plantas nativas que produzem aqueles frutos que atraem os animais dispersores de semente, para que eles joguem a nosso favor e comecem a semear, né, outros propágulos, até mesmo de espécies que nós não reintroduzimos, tá? Então, escolhida, né, desse pool de espécies que a gente tinha, e a gente já determinou quais espécies ocorriam no local e quais eu escolhi para reintroduzir, a gente pode ir em duas direções: ou o plantio de mudas, ou a semeadura direta das espécies nativas. E eu pergunto, por que plantar mudas em primeiro caso, né? Esse trabalho aqui, ele foi feito em 2002.
E essa pesquisadora, ela fez a semeadura de espécies nativas em uma área degradada e ela constatou que de 100% das sementes que elas semeavam, quase metade era perdida por predação. Então, animais retiravam ou comiam essas sementes que ela reintroduziu. Daí, depois da predação, ainda a gente tinha um percentual que falhava em germinar. Depois, ela constatou que a sobrevivência após um ano da semeadura que ela fez era apenas de 1% de todas as sementes que ela colocou lá no início. E que, de fato, quem vai se estabelecer na área é apenas 0,2%. Isso quer dizer que, se eu colocasse 100 sementes numa área, eu ia ter menos de uma árvore estabelecida após alguns anos. Respondendo a minha pergunta, por que eu planto mudas, então? Porque quando eu reintroduzo uma muda, eu já passei por todos esses processos aqui de predação e falha de germinação. E ainda, há espécies que produzem muito poucas sementes. Então, eu não posso dar a chance de grande parte dessas sementes ser predada ou ter uma falha na germinação. Quando a gente vai optar, então, pelo plantio de mudas numa área em restauração, existe um bom planejamento, tá? Desde a aquisição, transporte, recebimento e estocagem dessas mudas. Eu não posso falar agora que eu peguei uma consultoria e eu vou organizar um projeto para esse ano para restauração de uma área de reserva legal de uma propriedade. Por quê? O que eu vou implantar esse ano, eu já tenho esse planejamento feito desde o ano passado. Eu já tenho que ver da onde eu vou comprar, de que viveiro, a diversidade de espécies ofertadas por esses viveiros. Então, a produção de mudas, ela começa no ano anterior ao plantio numa área em restauração. Tá? E envolve toda uma infraestrutura, né, para você carrear essas mudas do viveiro até dentro da sua propriedade. Quando chega na propriedade, eu tenho que ter uma área de estocagem, eu tenho que irrigar antes delas irem para o campo. Então, envolve um bom planejamento. Tá? Outro fator importante a ser considerado é o controle de formigas na área que eu vou restaurar. Existem métodos químicos ou alternativos, né, que é a utilização de isca ou de métodos alternativos como fumaça ou destruição mecânica dos formigueiros, mas é fato que elas são um importante componente a ser controlado, tá? E esse controle tem que ser antes do plantio, os 15 dias após o plantio e a manutenção até 2 anos. Porque se eu tenho a predação, né, por que após 2 anos? Após 2 anos, até 2 anos, porque após 2 anos eu já tenho uma massa foliar daqueles indivíduos, que se eu tiver a predação parcial dessas folhas, as plantas são capazes de sobreviver, continuar fazendo fotossíntese e não morrer. Agora, quando eu tenho uma muda com 3, 4, 5 pares de folhas e eu tenho uma remoção, mesmo que parcial, né, por predação por formigas, isso daí pode levar à mortalidade dessas mudas. Então, todo plantio de restauração, com certeza, tem controle de formigas, assim como o plantio silvicultural de eucalipto, tá? Daí algumas pessoas me falam, né? Ah, mas a gente perde muito as iscas. Então, há formas, né? Você perde isca por umidade, há formas de fazer esse controle na área. Isso aqui é apenas uma demonstração de um porta-iscas, né? Com uma armadilha de garrafa PET. Nada muito oneroso. Outra coisa importante é o controle das competidoras, né? Então, principalmente em áreas de pastagem, a gente tem uma competição desleal das gramíneas exóticas com as espécies nativas. E a professora Lepre vai até brigar comigo, né? Mas o meu doutorado foi exatamente em relação a isso, tá? E a competição é desleal em desfavor das nativas. Então, a gente tem que fazer o controle inicial das gramíneas ou com roçada, né, ou com atitudes mecânicas, ou com o uso de herbicida. E após o plantio, a gente deve manter o coroamento. O que é o coroamento? Né? A gente controlar a competição com essas gramíneas ao redor das mudas, tá?
e é fundamental. Tá? Agora, se eu fosse optar por essas duas intervenções aqui, com certeza eu optaria pela de cima, né? Você fazer ou controle mecânico ou com herbicida e deixar a massa seca para que você mantenha o solo úmido, ao invés de você fazer isso aqui e deixar o solo exposto, tá? E é fundamental que essa manutenção ela seja realizada até que as espécies nativas consigam sobrepor aquela competição com as gramíneas. Daí, feito o controle, né, das gramíneas, a próxima etapa é fazer a abertura das covas, tá? A gente pode fazer com o subsolador, principalmente em áreas muito compactadas, né, para romper camadas compactadas de solo e facilitar o estabelecimento da muda, né? E também pode-se utilizar o arado, que vai invertendo essa leiva do solo e tirando da linha de plantio o banco de sementes das gramíneas. Também podem ser utilizados a motocoveadora, né, para abertura das covas, ou pode ser feito ainda o plantio, a abertura de covas manual. Tá? É óbvio que, em função da técnica escolhida para abertura das covas, a gente vai ter um custo-benefício envolvido. A gente tem técnicas que são mais onerosas e a manual que é menos onerosa. Só que ela é muito maior para ser executada. Ainda, a gente tem que pensar e tirar o mito de que as espécies nativas são, principalmente de cerrado, adaptadas a uma baixa disponibilidade de nutrientes do solo. Elas, de fato, são. Mas, em muitos casos, principalmente em áreas de pastagem, né, que às vezes você não tem renovação de pastagem e recuperação de pastagem, você tem uma baixíssima disponibilidade de nutrientes do solo, tá? Então, às vezes a gente faz uma calagem e não é para alterar o pH, já que as espécies nativas de cerrado são adaptadas a um pH mais baixo, mas às vezes é simplesmente para aumentar a disponibilidade de cálcio e magnésio, tá? Ainda, normalmente é feita uma adubação química, tá? E isso é feito, tem algumas sugestões por cova de NPK associada à adubação orgânica, mas isso no seu diagnóstico, quando você faz o levantamento das condições físico-químicas do solo, te dá um direcionamento de qual fórmula utilizar. Agora, em áreas onde o solo, você constatou lá no seu diagnóstico, ele não foi extremamente degradado, pode-se optar apenas pela adubação orgânica dentro das covas ou em mini covas ao lado das mudas plantadas. E depois de feito tudo isso, a gente tem o plantio propriamente dito, que ele é normalmente realizado usando a chuva a nosso favor no início da estação chuvosa, né, entre outubro e novembro, tá? Pode ser feito com plantadeira manual, ou de forma manual mesmo, e se houver veranico, né? Às vezes a gente tem lá em janeiro, fevereiro, um veranico, é necessário ainda irrigar essas mudas. Tá? É preciso ter cuidado para plantar. Eu já fui em áreas que pediram para avaliar, e você chega lá e as pessoas falam, eu não entendo por que as mudas não foram para frente aqui. Daí você olha, as mudas estão dentro do saquinho, né? São erros básicos. A forma como a gente dispõe a muda no solo também é muito importante. Se você coloca ela abaixo, o colo abaixo do solo, você tem apodrecimento do colo. Se você coloca o torrão de uma muda de tubete, não enterra ele completamente, você vai ter queima das raízes, exposição e queima das raízes. Colocar a muda no solo, dispor a muda no solo de maneira inclinada, você tem o tombamento dessa muda. Então, a forma correta seria essa ilustrada aqui na última parte da figura. Tá? E principal, a gente tem que comprar mudas de qualidade. A gente não, para sair ganhando, né, tendo toda a possibilidade de sucesso, a gente tem que procurar por mudas com folhas bem nutridas, sem muitas ramificações, com uma boa relação entre área radicular e porção aérea. Tá? O caule lenhoso significa que ela já é uma muda mais madura, que eu tenho
acúmulo de reservas dentro desse caule, tá? E ela já tem que estar bem rustificada antes de ir para o campo. O que é rustificada? Ela já começa, eu tenho ali no viveiro irrigação constante, adubação, antes de ir para o campo, ela começa a ter redução na irrigação e para-se a adubação para que ela passe por uma adaptação para ir para aquele ambiente que estava degradado. Tá? Com relação à irrigação, ela deve ser feita imediatamente após o plantio. Tá? Pode-se utilizar de 4 a 5 litros de água por cova, mas a gente já dispõe de recursos da área florestal que a gente tem trazido para o plantio de espécies nativas. Um deles é a utilização do gel, né? Quando você planta a muda com gel, ela pode ficar até 15 dias sem ter chovido e esse gel vai paulatinamente liberando água para a muda que foi plantada, tá? Choveu, esse gel absorve a água e vai liberando até 15 dias de maneira paulatina para a muda aqui que foi plantada. Agora, aí você teve todo esse custo, esse trabalho, né, de fazer o planejamento, de selecionar as espécies, de fazer o plantio, o controle de gramíneas, substituir aquelas mudas que morrem. Não importa, tá? O sucesso do seu plantio depende necessariamente da manutenção que você faz. A gente vê muita gente, fez o plantio, tirou a foto, virou as costas e foi embora. Você vai ter uma perda às vezes a gente tem levantamentos de até 90% daquelas mudas que foram plantadas. Então é muito importante a gente se concentrar na manutenção pós-plantio. E ela deve ocorrer até que haja total recobrimento do solo, tá? E o que se deve fazer? Replantio quando necessário, manutenção do coroamento, controle das formigas e, se detectada deficiência nutricional das mudas plantadas, entrar com adubação e cobertura. Como plantar, assim, como dispor as mudas no campo, não existe também receitinha pronta, tá? Depende do seu conhecimento a respeito das espécies. Então, eu trouxe aqui só uma classificação entre grupos de preenchimento, que são aquelas espécies com copa frondosa, que vão fornecer sombra para outras espécies, que dependem de luz, que têm rápido crescimento, florescimento e produção de sementes precoce, um ciclo de vida mais curto. E todas as outras espécies que não apresentam essas características, a gente pode dividir em um outro grupo que a gente nomeia como grupo de diversidade, tá? Existem várias formas de dispor esses dois grupos no campo, tá? Formas mais simples, né? Às vezes você coloca uma linha de espécies de recobrimento com uma linha de espécies de diversidade, que tem uma implantação mais fácil, mas eu vou ter uma manutenção mais difícil. Porque se eu tiver recolonização, principalmente de gramíneas, né? Aqui eu tenho sombra só nessa parte aqui, e aqui eu tenho um grupo de espécies que vai demorar bastante tempo até formar copa. Então, eu vou ter que ficar fazendo manutenção das invasoras aqui o tempo todo. Existem outros esquemas, né? De você intercalar para propiciar mais sombra e o sombreamento nos ajudar na contenção das gramíneas. Então, aqui são eles são mais difíceis na hora da execução do plantio, mas a manutenção nesses dois tipos, ela é bem mais fácil. Agora, se vocês optarem por uma outra técnica, que é a semeadura direta, tá? Por que usar sementes, né? Primeiro eu respondi por que usar mudas, agora eu vou responder por que usar sementes, tá? O custo da produção do viveiro é inexistente, porque você não precisa produzir mudas até levá-las ao campo. Então, você já reduz do seu custo de restauração o custo da produção de mudas, tá? E, nesse sentido, a semeadura direta ela é de 2 a 2,5 vezes menor, né, de um projeto de plantio do que um projeto de plantio de mudas. Ainda, transportar sementes é mais barato. Você consegue transportar um número muito maior de indivíduos do que via sementes do que via mudas. A instalação no campo também é menos trabalhosa, eu não tenho que abrir cova, tá? E
abre aqui uma possibilidade de utilizar operações mecanizadas, porque a gente já está passando por uma etapa em que estão sendo desenvolvidas adaptações de implementos agrícolas para utilização em plantios de restauração utilizando as espécies nativas. E ainda há situações em que a semeadura direta não é somente viável, mas é a única factível. Como que a gente entra com um caminhão, daquele que eu mostrei na figura do transporte de mudas, em uma área muito declinada, né? Inclinada, com declividade alta. Então, há situações que a gente só vai conseguir fazer semeadura direta. Mas daí eu não estou ficando louca, né? E vocês vão me perguntar, mas você não me mostrou um gráfico perguntando por que eu deveria plantar muda, né? Que eu tenho uma perda grande da semeadura até o estabelecimento das espécies nativas? Sim. Mas a gente sabendo os processos que ocorrem a cada etapa dessa aqui, a gente tem como controlar, tá? Então, na semeadura direta, para reduzir a predação de sementes, eu devo enterrar as sementes. Para favorecer a germinação dessas sementes que eu semeei, eu tenho que utilizar sementes com qualidade comprovada. A maioria aqui, eu acredito que são alunos da agronomia. Isso daí é tão comum dentro da produção agrícola. Por que a gente não... A gente está trabalhando para ter a comprovação de qualidade das sementes nativas também. Nós temos que acertar a taxa de semeadura, porque a gente já sabe, a gente já tem trabalhos conduzidos com as espécies nativas que, naturalmente, algumas não germinam, falham em germinar. Então, eu tenho que acertar a taxa de semeadura das diferentes espécies em função dessa probabilidade de estabelecimento delas. Outra alternativa que nós podemos utilizar é a superação da dormência de sementes, para garantir que eu tenha um rápido recobrimento do solo. Tá? E para garantir, intervir na baixa sobrevivência entre a germinação e até o segundo ano do meu plantio, é aquilo que a gente já falou, que tem que ser feito lá no plantio de mudas, aqui também tem que ser feito. O controle permanente de formigas e competidores, semeadura na estação chuvosa para evitar a morte por dessecação após a emergência. Eu pulei um slide, vou voltar, que na semeadura, então, direto para a restauração, ao contrário dos cultivos agrícolas, a gente usa um mix de sementes, tá? Que seria como se fosse uma receita, que eu tenho os ingredientes, que seriam equivalentes às espécies, e a quantidade que eu vou utilizar de cada um. Então, a gente prepara esse mix com diferentes espécies, diferentes quantidades de sementes de cada espécie, e utiliza ele para semeadura na área em que eu vou restaurar. As etapas, então, a gente tem o isolamento do fator de degradação, aqui no caso, um exemplo, o cercamento. Se eu tiver problemas com fogo, eu tenho que fazer o acero. Selecionar da mesma forma, como no plantio de mudas, aqui é uma estratégia ativa de reintrodução de espécie, então eu tenho que selecionar as espécies que serão semeadas, colher e beneficiar sementes ou comprar no comércio, né, sementes que já tenham passado por esses processos, armazenamento de sementes de um ano para o outro, preparo do solo, realizar a semeadura e o manejo da semeadura, desculpa, aqui está escrito plantio, e aquele monitoramento posterior. Agora, para a gente, eu vou falar mais à frente, que no caso da semeadura direta, o controle das gramíneas, principalmente, ele deve ser muito mais fino, porque eu estou reintroduzindo uma espécie que está acabando um indivíduo que está acabando de germinar. Ele vai ter menos condições ainda de competir com as gramíneas exóticas do que um indivíduo estabelecido via muda, né? Que já é um indivíduo maior. O método de semeadura, a gente tem a semeadura manual ou mecânica. Lembra que eu falei que a gente já tem alguns grupos de pesquisa trabalhando em adaptação de implementos agrícolas para fazer a semeadura mecanizada. Ela pode ser feita em linhas ou em área total, tá? E pode ser feita também em covas. Em áreas mecanizáveis, né, o preparo do solo com controle, para o controle de gramíneas, pode ser feita com o trator, né, a roçada e a abertura dos sulcos, né? Só que isso só pode ser feito em áreas que permite isso, né? Em áreas mecanizáveis. A semeadura, ela pode ser feita, aqui eu tenho um exemplo de semeadura em linha,
com adaptação de uma calcareadora, e aqui embaixo uma corrente que já passa, a gente tem as sementes caindo e a semente já vem atrás, a corrente, desculpa, já vem atrás enterrando essas sementes. Ou você pode fazer a semeadura em área total, né, a lanço, e nesse caso aqui, como que a gente tem que fazer uma diferenciação, porque você vai utilizar um grande número de espécies diferentes. E as sementes dessas espécies têm características distintas. Então, preferencialmente, se faz a semeadura, né, em alanço, por exemplo, das sementes maiores. E elas vão ser enterradas. E, por fim, se faz a semeadura acima, né, das espécies com sementes pequenas e que não podem ser enterradas. Porque caso sejam enterradas em profundidades muito grandes, elas podem germinar e não conseguir atingir o topo do solo para expor a porção aérea antes que ela utilize todas as reservas que ela carregava ali dentro da semente, tá? Então, nesse caso, a gente tem que ter o cuidado de separar as sementes por tamanho e determinar quais são as que vão ser enterradas e quais vão ser posteriormente semeadas acima daquelas que já foram enterradas, tá? E por isso, o preparo do solo antes do plantio, ele é muito importante, tá? Porque a gente tem que tentar reduzir ao máximo a capacidade de retorno das espécies invasoras. As nativas são invasoras dos campos agrícolas, né? Quando a gente está pensando em produção agrícola, e quando a gente está pensando em retornar ao ambiente, sair daquela situação em que ele foi alterado para uma fitofisionomia de uma área natural, aquelas espécies que estavam ali passam a ser as nossas invasoras, né? Passam a ser os nossos problemas. Então, a gente tem que preparar muito bem o solo, ainda mais no caso da semeadura direta, para minimizar o máximo possível a interferência das espécies invasoras, tá? Com relação à germinação, a gente já tem diversos trabalhos, tá? A respeito das espécies nativas, como a determinação, o professor Ademir mesmo tem vários, né? Quais são os fatores que influenciam a germinação para que a gente possa fazer o planejamento da melhor forma de semear essas espécies? E eu já disse e repito, o manejo após a semeadura, ele vai ser importantíssimo. E daí a gente tem que retornar no planejamento, né? Como que eu vou fazer a semeadura? Quando eu utilizo a semeadura em linha, o controle das espécies invasoras na entrelinha vai se tornar muito mais fácil, né? Ele pode ser feito com roçada na entrelinha ou capina manual. Agora, quando a gente faz a semeadura em área total, né, a gente vai ter uma dificuldade muito maior do controle, porque vai estar todo mundo germinando ao mesmo tempo. As espécies que eu quero, as espécies nativas, e aquelas espécies que são consideradas invasoras agora. Então, nesse caso, primeiro que a gente tira a mecanização desse tipo de intervenção. Tem que ser capina manual ou o uso de herbicida seletivo. Que em nem todos os casos a gente vai ter problema, porque você tem a liberação dos herbicidas para os plantios agrícolas, mas a gente ainda não tem na prescrição a liberação para os plantios em área em restauração e todos os testes que isso requer, tá? Uma outra opção, isso aqui está sendo alvo de vários estudos, principalmente de um grupo em Brasília, né? É de você acrescentar naquele mix do seu plantio as espécies de crescimento rápido e de recobrimento do solo, como o amargoso é uma espécie que é intolerada nos plantios agrícolas, porque ele toma conta. Aqui ele toma conta e impede que as espécies invasoras retornem, né? Então, a gente pode adicionar, isso está sendo estudado, quais são a melhor combinação das espécies herbáceas, né, que se propagam rapidamente e possam ser utilizadas junto com as espécies com as sementes de espécies arbustivas e arbóreas numa área de restauração. A semeadura direta, ela é mais trabalhosa na manutenção, mas ela dá resultados. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Esse projeto aqui, que ele fez uma recomposição de área, ele chama Itaque Xingu. Na área do Xingu, de um grande número de propriedades rurais, aqui a gente tem exemplo, com 4 meses,
e uma semeadura direta após 2 anos. Esse aqui foi uma área experimental, embaixo em Araras, também após 2 anos a gente já tem fechamento de dossel, uma boa diversidade de espécies e já não tem nem a entrada de luz aqui embaixo. Aqui é um experimento inicial na APA do Guariroba, né? Com semeadura direta, a gente tem espécies germinando, mas detectou-se aqui também que o preparo, né, não tão adequado anterior do solo, as gramíneas já tinham começado, mesmo após 2 meses, já estava em competição com as espécies semeadas. Tá? Em outra propriedade no Mato Grosso, que fez parte daquele projeto do Itaquixingu, a gente começa aqui com a área de plantio, a APP preservada e o plantio foi feito aqui na frente. Após 1 mês, após 1 ano, a área ficou assim, e após 2 anos, aqui a gente tem o rapaz de escala, já estava tendo um fechamento de, né, as copas sombreando e tendo um grande número de espécies. Após 2 anos, aqui uma área recém-semeada, após 2 anos, é que a gente ainda tinha que estar cuidando das gramíneas, né? E após 4 anos, fechamento de dossel, ciclagem de nutrientes através da deposição de serrapilheira, indivíduos de diferentes tamanhos, né? Para substituir diferentes espécies. Uma outra área aqui, com 1 ano e meio após a semeadura direta, e aqui a utilização do adubo verde, do feijão guandu, que fazia um sombreamento na área até que essas mudas, as sementes, né, os regenerantes introduzidos via semeadura direta, se estabelecessem. Então, em alguns casos também tem estudos avaliando a utilização de adubação verde como forma de controle de gramíneas até que as espécies que a gente quer reintroduzir consigam ter um porte adequado e daí passem a ser melhores competidores do que as gramíneas. Tá? Essa mesma área, após 6 anos, a gente já tem uma mudança na fitofisionomia dela. E daí, se eu for comparar as técnicas, né, para finalizar, a gente tem, retornando lá, a regeneração natural. Ela é vantajosa porque ela é a mais barata das técnicas, né? Eu só conduzo a regeneração natural. Eu não tenho que escolher as espécies, né? Porque a composição das espécies utilizadas é um produto do patrimônio genético local. O resultado da restauração normalmente apresenta um grande número de espécies e de formas de vida, porque a gente tende a reintroduzir só espécies arbóreas. Mas principalmente no cerrado, a gente tem um grande número de espécies herbáceas e arbustivas que são importantes em cada fitofisionomia, só que a gente não encontra nem muda nem semente. Então, quando a gente utiliza a regeneração natural, a gente consegue o estabelecimento de outras formas de vida. E a gente pode resultar numa manutenção menos intensiva e menos custosa. A única desvantagem da condução da regeneração natural é que ela não pode ser utilizada em todas as áreas, ela só vai ser utilizada em áreas que a gente tenha, o que a gente falou lá no começo, alta resiliência e capacidade de se regenerar. Com relação ao plantio de mudas, a gente tem as vantagens que a muda já ultrapassou aquela fase mais crítica, né, entre a semeadura e o estabelecimento, tá? Mas aí a muda é um melhor competidor com as espécies invasoras do que as sementes. Por outro lado, ela é a técnica mais cara, tá? E ela exige uma estrutura maior para o transporte, para a produção e transporte dessas mudas e para a implantação no campo. A semeadura direta, ela é mais barata em relação ao plantio de mudas, ela é logisticamente mais simples, mas o controle de competidoras, né, ele é muito mais fino. Então, ele é mais trabalhoso após a intervenção na área. Tá? Se eu fosse, para finalizar, falar quais são os principais gargalos que a gente encontra, as principais dificuldades para quem sai ali do professor que está dando aula e vai colocar a mão na massa para executar um projeto de restauração, tá? É que a gente chega na área, raramente ela está de fato isolada. Então, o proprietário, ele cerca, mas não faz manutenção das cercas, daí você chega, tem gado na área, ou não faz a manutenção dos aceros. Uma outra dificuldade é o levantamento das espécies de cada região. Se eu fosse escolher hoje para plantar
no norte do estado, eu vou utilizar as espécies diferentes das que ocorrem lá no sul do estado. E a gente não tem disponível, né, grandes listas, grandes levantamentos de espécies setorizados para cada região, principalmente do nosso estado, né? Um outro gargalo que a gente encontra é a disponibilidade tanto de mudas como de sementes no mercado. Se eu não quero colher sementes, se eu não quero produzir a muda, eu quero comprar, eu sou um técnico que quer executar o plantio, a gente ainda encontra muita dificuldade em encontrar no mercado local, tá? O que é uma grande oportunidade para quem quer trabalhar nessa área, tá? E o último que eu cito aqui é o monitoramento e o controle das espécies competidoras, tá? Muitas vezes o sucesso do plantio ele se perde devido a você fez tudo certo, escolheu as espécies certas, plantou na época certa, mas não fez o monitoramento depois. E perde todo esse investimento que foi feito na área. Tá? Antes, eu coloquei aqui para agradecer, mas enquanto o professor Ademir estava falando sobre a reserva legal, eu lembrei de um aspecto importante que se vocês me derem, professora Denise, 2 minutos eu consigo falar. Posso estender mais 2 minutos? Pode, fique à vontade. O professor Val já está aí. Ele faz parte desses 2 minutos adicionais. Tá bom. Vou pegar aqui, pera lá. Que eu não sei como que eu não coloquei isso aqui. E enquanto o professor Ademir falou, eu me lembrei e resolvi colocar, tá? Vamos ver se vai compartilhar igual a... Tá compartilhado agora a apresentação? Tá sim. Tá. Então, uma das grandes... os produtores que precisam restaurar as áreas, um dos grandes impasses, né, com quem a gente conversa, fala assim, mas é muito caro, né? Então, um levantamento em 2010, quer dizer, já tem 10 anos, né, do custo de restauração de uma área, esse pesquisador aqui, o Henrique Brancaleon, ele determinou que, dependendo da região do país, o preço para se restaurar 1 hectare, tá, variava entre 6 mil a 10 mil reais naquela época, tá? Então, nesse sentido, né, é muito caro e todo mundo está pesquisando em como tornar mais barata a restauração de uma área. Pode ser de APP ou como no caso que a gente está falando hoje aqui da reserva legal. E na mudança do Código Florestal, houve uma flexibilização nesse sentido, né? Como? Foi incluído como possibilidade de restauração de áreas especificamente agora de reserva legal, com um plantio intercalado de espécies exóticas, né, com espécies nativas, 50% de cada uma delas, da área total a ser recomposta, né? E daí todo mundo começou, o código saiu em 2012, e depois, no começo todo mundo achava isso um absurdo, né? Como, né? Antes era só com nativa, agora pode colocar exótica, as exóticas, conhecidamente, principalmente, porque daí todo mundo vai falar, não, vai colocar eucalipto. O eucalipto é alopático, como que isso dá certo, né? Ninguém sabia qual que era o resultado desse consórcio. E a gente ainda não tem resultados robustos, tá? Mas tem várias pesquisas sendo feitas nesse sentido. E como a gente está falando em árvores, né? O resultado dessas pesquisas, elas demoram um tempo até estar disponíveis, né? Então, a pergunta que ficou no ar, né, depois que saiu o código, e muitos anos depois, até que começassem a ser feitos experimentos, era qual seria o resultado dessa possibilidade de intercalar espécies nativas com espécies exóticas para, especificamente, a restauração da reserva legal. O professor Valdemir está aí. A gente discutiu nessa época aí, eu estava trabalhando com ele lá na Embrapa, e a gente começou a discutir isso daí. Será que é factível? A gente não sabe, a gente não sabia, né? E a gente instalou um experimento que está em andamento, né? Ele foi instalado há 2 anos, então, falando em árvore, isso é pouco ainda, né? Que a gente tentou avaliar, a gente está avaliando o resultado da interação entre uma espécie de eucalipto, entre um eucalipto, né, o Tolleria odora, e 10 espécies nativas de cerrado em plantio consorciado, tá? Para tentar ver, olha, é possível
utilizar as espécies exóticas, depois retirá-las do sistema, tendo um ganho econômico com isso, né, para reduzir o custo da restauração. Então, a gente tem os objetivos específicos, mas esse experimento está implantado hoje numa área experimental lá da Embrapa Gado de Corte. Tá? A gente aqui, dentro da nossa área experimental, a gente dispôs várias parcelas, né, contendo esses tratamentos aqui. Tá? A gente está testando lá 6 tratamentos. O primeiro com linhas triplas de eucalipto e 4 linhas de espécies nativas, né, intercaladas. No sentido norte e sul e no sentido leste-oeste, porque a gente sabe que o sombreamento dos eucaliptos que crescem mais rápido que as nativas vai influenciar tanto o estabelecimento como o crescimento delas aqui nas entrelinhas. E a gente testou também as linhas simples de eucalipto com linhas simples de nativas, tá? E daí, como os nossos controles, a gente tem o plantio puro de eucalipto para ver quanto que ele renderia, né, de lucro, uma área em plantio puro, e quanto teria de perda, né, desse investimento aqui, o custo disso aqui, quanto que me renderia se fosse só eucalipto, ou quando eu tivesse espécies nativas intercaladas, e o plantio puro de nativas, para a gente ver se há uma modificação no padrão de estabelecimento e crescimento dessas espécies. É lógico que a gente está testando só de 10 aqui, tá? Então, a gente ainda não tem resposta, não tem os resultados completos desse estudo, mas é um experimento que está sendo conduzido, tá? E ao longo dos anos a gente vai ter, porque como o professor Ademir falou no começo, a reserva legal, ela é diferente, ela permite o uso sustentável. Ela não é exclusivamente para proteção da biodiversidade, como é o caso das áreas de preservação permanente. Então, hoje, os grupos de pesquisa em restauração, eles estão tentando viabilizar formas de reduzir o custo da restauração das áreas de reserva legal e de área de preservação permanente, e tem esse direcionamento nessa linha para ver se é viável. A gente não sabe se é viável, se é factível, ambientalmente, né, ecologicamente, intercalar as espécies exóticas com as espécies nativas. Muito obrigada, falei bastante, mas o Val é meu amigo, ele vai me perdoar. Não, obrigada, professora Silvia, professora Ademir, excelente a palestra de vocês, o mini técnicas, é sempre um aprendizado, né, para mim, especificamente, que sou fã de vocês, né, do Ademir, da Silvia e do Val, que trio, hein? Mas eu gostaria de abrir para as perguntas. Pessoal, fiquem à vontade, caso vocês queiram abrir a câmera, seria um prazer para a gente poder tirar uma foto do grupo, né? E fiquem à vontade com relação às perguntas para a professora Silvia e o professor Ademir, tá bom? Podem fazer as perguntas tranquilamente. Nós estamos sem o chat, mas vocês podem abrir a câmera, o microfone e perguntar. Combinaram direitinho. O pessoal fica meio tímido, né? Eu não entendo. Tá todo mundo tímido. Que é isso, gente? Vai, pessoal do mestrado. Cadê? Cadê vocês? Vamos lá. Nenhuma dúvida? Ah, a gente foi bom demais. Eles têm vergonha. Se fosse para escrever no chat, eles escreveriam. Mas para perguntar, então podemos... Boa tarde. Nada para perguntar. Olá, prof, tudo bem? Boa tarde. Joia. Vamos lá, Márcio. Só para agradecer mesmo a palestra de vocês, aí foi incrível, né? Aproveitando muita coisa aqui para minha dissertação, né, prof? E é um assunto bem pertinente que eu particularmente adorei muito. Só para agradecer mesmo e dizer que foi incrível. Obrigada. A professora Silvia e o professor Ademir agradecem. Alguém mais gostaria de falar? O Anderson.
Pois não, Anderson. Eu queria perguntar sobre, assim, na parte da apicultura, se com uma maior variedade de pasto apícola melhora a qualidade das abelhas, e que parte dessas doenças que elas estão tendo, às vezes não é muito por um tipo de pasto só. Eu tinha visto alguma coisa assim. E ia perguntar a sua opinião. Perguntando para mim ou para a Silvia? O senhor. Bem, em relação às abelhas, quanto maior a diversidade de vegetais que elas podem fazer a coleta do néctar e transportar o pólen de uma flor para outra, maiores são as chances de manutenção daquela colmeia. Porque as flores em si, elas não têm exatamente os mesmos períodos de floração. Então, quando você tem diversidade, significa flores diferentes, em diferentes períodos do ano, servindo de recurso para aquelas abelhas. Então, a diversidade florística para a manutenção dessas espécies é importante. É claro que, quando a gente fala da síndrome de desaparecimento dos enxames, né, que esse é o nome mais técnico, ele tem uma série de fatores que estão ocasionando esse desaparecimento, né? Então, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, as abelhas, elas estão literalmente desaparecendo. Você encontra as colmeias vazias na maior parte dos casos. Já aqui no Brasil, a gente não tem desaparecimento, a gente tem a morte mesmo, né? Porque as abelhas estão morrendo e você está encontrando as abelhas mortas dentro das colmeias. E essa morte, ela é relacionada com uma série de fatores, né? Aí, como eu mencionei, assim, bem en passant, né? Envolve desde alguns tipos de agrotóxicos, né? O enfraquecimento dessas colmeias, doenças atacando essas colmeias, e além de outros fatores. Mas é fundamental que você tenha essa diversidade florística. E existem, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, alguns projetos, né? Alguns não, vários projetos, que é justamente uma tentativa de recomposição florestal, para você ter essa diversidade florística para tentar fazer a manutenção desses enxames. E essa recomposição, ela não envolve só a questão, por exemplo, de algo parecido com uma reserva legal. Envolve também o plantio de árvores de uma maneira mais espaçada, a utilização de cercas verdes, jardins em cidades, né? Jardins no topo dos prédios, tudo uma tentativa realmente de você fornecer essa disponibilidade maior de alimento em diferentes períodos do ano, né, cara? Ou dos anos. Seria essa a sua pergunta? Ou algo assim? Obrigado. Por nada. Se a Silvia quiser complementar alguma coisa. Mais perguntas, pessoal? Eu, Romário. Vamos Para lá, Silvia. Romário. Para Silvia. Professora Silvia? Oi. A senhora falou em questão da semeadura a lanço, certo? Certo. Por mais que você faz uma seleção de sementes, não há uma competição entre elas, porque vai jogar, vai cair uma grande quantidade. Isso não pode atrasar o desenvolvimento dessas espécies? Isso daí a gente vai regular na taxa de semeadura, tá? E daí, aquele primeiro projeto mesmo que eu falei para vocês lá do Itaxingu, eles iniciaram com uma taxa de semeadura muito alta. E daí você tinha uma taxa de mortalidade também muito alta pela competição entre as espécies nativas. Daí eles chamaram uma pesquisadora que é especialista em cerrado, a professora, ela não é professora, pesquisadora só, no Instituto Florestal, Giselda Durigan, para fazer uma avaliação das áreas semeadas lá no Xingu, e ela constatou isso aí que você levantou. Olha, a taxa de semeadura tem que ser reduzida, porque você está induzindo uma competição muito alta das espécies nativas entre elas e está perdendo semente. Então, no final das contas, você pode ter o mesmo resultado final com uma taxa de semeadura menor. Então, quando for feito, em relação às espécies que você vai utilizar, a gente tem que buscar na literatura disponível já
o que tem a respeito de cada espécie. E fazer o teste de germinação, né? Isso daí, assim, isso aí é lei, né, nas espécies agrícolas, e nas nativas a gente ainda não tem esse controle fino da qualidade dos lotes de sementes que estão sendo vendidos, né? Já está caminhando para isso, tem legislação, já tem bastante tempo, mas ainda não é tão rigoroso o acompanhamento da qualidade dos lotes de sementes das nativas em comparação das espécies agrícolas, tá? Mas, voltando à sua pergunta inicial, a gente resolve essa questão ajustando a taxa de semeadura. Ok. Eu queria fazer uma pergunta também. Eu não consegui assistir todo o mini curso, não sei se foi falado ou não, mas tanto para a Silva quanto para o professor Ademir, quem quiser responder essa pergunta. Eu dou aula de avaliação de impacto ambiental, trabalho muito nessa parte de licenciamento ambiental, de imóveis rurais, regularização, até o CAR em si. Eu queria saber o seguinte, em termos da recuperação de uma área degradada, por exemplo, 100 hectares, a pessoa tem que estar lá na soma da APP e uma reserva legal 20%, 20 hectares, vamos colocar assim. A reserva legal, ele faz num determinado local lá nesses 100 hectares. Ok, ele tem uma mancha lá de 20 hectares de reserva legal. O imóvel ao lado tem uma outra mancha também de 20 hectares de reserva legal. Qual que é, assim, nesse sentido, seria a função dessa recuperação, ela é eficiente de fato, ou seria melhor algo, por exemplo, fazer tipo um corredor ecológico, algo que juntasse esses 20 hectares dos dois para ter 40 hectares ali vizinho, vamos colocar assim. Então, assim, as funções ali da reserva legal em si, seria mais vantajoso ou ele exerce sim essa função, tendo só essa mancha de 20 hectares, por exemplo? Não sei se eu fui claro. Eu entendi, e o professor Ademir falou a respeito disso, né? Então, que quando você tem áreas contíguas e mais extensas, você reduz o efeito de borda, né? Então, é preferível, sim, se você tem uma área que você vai restaurar, o seu vizinho restaura contígua, né? Você reduz o efeito de borda, você tem uma área de interior, efetivamente interior maior, tá? E nesse caso também, o que muitos projetos que entram, né, do CAR ali, que depois você entra com pedindo um PRADA para ser avaliado, eles têm feito contigo. Se você tem lá a área de preservação permanente e ela não deu os 20%, porque agora você pode fazer essa somatória que você se referiu, né? Então, se você tem lá 10% da área da propriedade em APP e você precisa restaurar mais 10% para ter os seus 20% de área de reserva legal, o que a maioria dos produtores tem feito, e os técnicos têm aconselhado, é fazer a restauração contígua à área de preservação permanente. Porque daí você vai ter uma área uma área de mata maior e reduz esses efeitos do efeito de borda, tá? Principalmente porque a gente teve uma redução da delimitação da área de APP. Então, antes a gente passou de uma situação que você tinha delimitação da APP a partir da área alagável, né? E daí você passava a delimitar a APP, e agora você tem, com o novo código, você demarca a APP a partir do leito regular da calha do rio, né, do recurso hídrico. Então, você perdeu uma área que antes era protegida e que agora não é mais. E teve uma redução na faixa, né, a largura que você tem que manter de área de preservação permanente. Então, nesse sentido, as APPs começaram a se tornar bordas, todas bordas, né, que você vai restaurar. E por isso a gente tem optado em fazer uma restauração na área contígua. Obrigado. Mais perguntas? Se não há mais perguntas, podemos encerrar agradecendo, né, ao professor Ademir, à professora Silvia, pela colaboração, pelo excelente minicurso. E agora a gente dá continuidade, né, ao minicurso com o professor Valdemir. O professor Valdemir, ele é pesquisador da Embrapa, é nosso